Espera. Não vai agora não. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que significa para você colocar as suas metas, traçá-las e alcançá-las? O que significa para você ter um objetivo em mente, colocar no papel e mais na frente conseguir atingir? Quanto vale para você ser visto pelos seus líderes como alguém que pode também ocupar uma cadeira de liderança? Quanto vale para você passar a visão correta de si e os outros captarem e terem uma boa impressão de você? Quanto vale para você não ser levado pela vida? Presumo que todas essas coisas que eu falei, elas têm um significado grande para você. Eu pretendo ser para você a mesma coisa que há alguns anos atrás, quando eu precisei, não tive. Eu me lembro que eu entrava no YouTube e eu já sabia, né, que eu precisava dar o próximo passo, que eu precisava ir um pouco além, porque eu sabia que eu conseguia mais. Mas voltando, quando eu procurava no YouTube há uns anos atrás, ou na internet, enfim, em qualquer lugar, o que eu precisava fazer, como eu precisava fazer, eu lembro da sensação que eu tinha de que o que eles passavam não era claro o suficiente, me entende? Era sempre muito subjetivo, era sempre muito abstrato, eu tinha que fazer um esforço muito grande para pegar o que eles falavam ou falaram para colocar no meu contexto. E isso me atrapalhou muito, porque na hora que eu precisava colocar em prática, eu quebrava muito a cara, porque eu percebia que não tinha entendido muito bem, ou eu percebia que a falta de clareza me atrapalhou no entendimento, eu precisava buscar muito mais coisas fora. Eu não tive esse mentor. Então eu não espero reter você aqui no canal ou no vídeo, porque eu sou muito fera, muito foda na edição de vídeo, vai ter show pirotécnico, essas coisas e tal. Não. Eu espero reter você, porque a mensagem que eu trago, ela é muito forte. E se você faz o que eu falo, você vai conseguir, você vai alcançar, você vai atingir. Eu espero ter pra ti aquilo que eu precisei e não tive. Existe um problema que todas as faltas de alcance na meta ou no objetivo atrapalham. Quando eu falei quanto custa e podem ser metas para você, podem ser objetivos para você, como também podem ter vários outros objetivos e várias outras metas, sabe? Para você atingir. Todas as vezes que eu vi as metas elas não serem atingidas e os objetivos eles não serem atingidos, na minha vida também, mas não só na minha vida, eu percebi a falta de clareza. A falta de clareza ela atrapalha muito e é o segredo primordial para que você consiga atingir sua meta, o seu objetivo, seja ele qual for. Seja ele qual for. Porque eu sei que você tem a meta, você tem o objetivo, muito provavelmente você já percebeu que você busca, faz esforço, e quando você olha para onde estava, precisa de 3 níveis para que você tenha a clareza necessária. Quais são esses 3 níveis? Você precisa saber por que você quer o que você quer. Você tem um objetivo. Pra quê? E você tem que ser muito específico. Muito específico. Alguns anos atrás, antes de eu me tornar quem eu me tornei hoje, eu morava com a minha tia. Na empresa em que eu estava, tinha vários cargos para subir, tinha várias promoções a serem atingidas e tal. Eu queria sair da casa da minha tia e ser independente. Independente financeiro, morar sozinho, pagar minhas próprias contas, mostrar para mim que eu sou capaz. A clareza me ajudou bastante. Me ajudou muito. De que sentido? Imagina, eu tava na empresa, sabia que queria sair da casa da minha tia e tal, e ir morar sozinho. Aí eu já tinha o que eu queria, não é? E o pra que eu queria era pra mostrar pra mim que eu sou capaz. Era pra me sentir líder de mim mesmo. Então, a primeira clareza eu já tinha. E essa clareza que você precisa ter, ela precisa ser muito específica. Se você quiser ter um carro, que cor é o carro? Qual o modelo? Tendo ele, o que faria? Para onde iria? Com quem levaria? Aonde levaria para lavar o carro? Na história em que eu estava contando, na minha, eu comecei a pensar e a escrever também aonde eu queria morar, o tamanho da casa, claro, né? Nas condições que eu tinha naquele momento. E isso me levou ao segundo nível de clareza. O segundo nível de clareza é o que você vai fazer para que você alcance o que você quer, né? E voltando na história, eu já sabia o para que eu queria e o que eu queria, então
faltava o segundo nível, que era o que eu preciso fazer. Então eu conversei com as pessoas que estavam no cargo acima de mim e perguntei: quanto recebe a pessoa do seu cargo? Lógico que eu não perguntei assim de bate-pronto, porque não é algo que se faz. E eu tinha pouco tempo de empresa, então eu tinha intimidade, mas não o suficiente para a primeira coisa que eu perguntar esse tipo de pergunta, quanto que a pessoa ganha. Então, mas isso é assunto para outro vídeo. Como chegar numa pessoa, como conversar com a pessoa, se conectar, é assunto para outro vídeo. Resumindo, eu perguntei para a pessoa me falou quanto que eu receberia e tal. Eu fiz as contas e percebi que a conta batia para que eu fosse morar sozinho, fosse líder de mim mesmo, fosse, enfim, ser independente, né? Comecei a prestar atenção o que as pessoas no cargo acima de mim faziam. O que ela faz? Tal hora, o que ela faz? Naquele outro horário, o que ela faz? Sentava para perguntar: no seu cargo, o que você faz? O que você precisa saber? E eu comecei a conversar, comecei a adquirir conhecimento do que eu precisava fazer para estar no cargo também. Conversei com o meu líder mais próximo, o supervisor, e perguntei: mano, o que eu preciso fazer para ir para o próximo cargo? Ele me falou, e conforme os dias iam se passando, eu também conversei com o líder da unidade, com o gerente, e perguntei: gerente, o que eu posso fazer que eu ainda não estou fazendo para o próximo cargo? E ele me falou. Eu anotei todas aquelas coisas, não na hora, mas depois guardei na minha mente e as anotei num caderno. Então eu já sabia o que eu precisava fazer. Isso me levou para o terceiro nível de clareza. Isso foi muito natural, porque eu não estava pensando, mas estudando depois, eu tive a clareza necessária. Caramba, eu fiz todas essas coisas. O terceiro nível é o como fazer. Você precisa saber como você vai fazer. A meta que você tem, como você vai colocá-la em prática? Como? Quais são as atitudes necessárias em determinado momento? E naquela outra ocasião, quais são as atitudes necessárias? Caso tal coisa aconteça, levando em consideração o que eu quero, qual atitude eu tenho que tomar? E eu as fui anotando também. E eu pensei muito mais profundo e eu percebi que o resultado que os outros tinham, eu não queria para mim. Então eu precisava fazer algo que ninguém fazia. Eu precisava fazer coisas que ninguém fazia. E eu comecei a anotar o que são as coisas que ninguém faz, que eu posso fazer para que eu receba mais. Chegam mais cedo? Não, ninguém chega mais cedo. Vou chegar mais cedo, porque eu quero o que ninguém tem. E para isso eu tenho que fazer o que ninguém faz. A empresa, ela disponibiliza uma plataforma com cursos para o funcionário se capacitar para o cargo que ele está e para o que ele quer. E eu pensei: chegam mais cedo e fazem esses cursos? Não. Irei fazer. Comecei chegando mais cedo 1 hora, todo dia, sem errar. Depois, comecei a chegar mais cedo 2 horas. Isso é um exemplo, tá, galera? Isso é um exemplo, tá? Não é pra você fazer. Se você acha conveniente você fazer, faça. Vá em frente. Mas eu não sei a meta que você tem. Eu não sei o quanto significa a meta que você tem. Eu sabia o quanto significava ser líder de mim mesmo. Eu sabia o quanto significava morar sozinho, ser independente. Significava tudo para mim. Eu estava disposto a entregar tudo o que eu tinha para conseguir. E qual era tudo o que eu tinha? Tempo, porque até então eu não estava estudando. Vou chegar 2 horas antes e sair 2 horas depois. Ah, mas aí você habitolou. Tem uma hora na vida que, se você não habitola em alguma coisa, você não vai atingir o nível que você quer. Você não vai conseguir mudar de vida, você não vai conseguir mudar a vida de sua família. Por quê? Porque a vida, um momento, ela vai te exigir muito mais do que você está entregando. E é quando a vida te pergunta, baseado no que você quer, você está disposto a entregar quanto? É aí que a vida separa quem está pronto para receber para quem não está. E tudo bem, de acordo com o contexto que você está, de acordo com o contexto que a outra pessoa está, que aquela outra está. Mas para mim, não. Então eu estava disposto a fazer o que ninguém fazia, para receber o que ninguém recebia. Com 4 meses eu fui promovido. Com 8 meses no cargo, eu já estava no processo seletivo. É um cargo de liderança.
E com 1 ano nesse cargo de liderança, ao todo, o tempo que eu tinha de empresa eram 3 anos. Ou seja, em 3 anos de empresa, eu já estava como gerente de uma unidade, tendo altos resultados, porque eu tive clareza em 3 níveis. Para que eu queria o que eu queria, o que eu precisava fazer, como eu precisava fazer. Fazendo essas coisas, você vai conseguir atingir a meta que você deseja, o objetivo que você tem. E se você gostou desse vídeo, se inscreve, ativa o sininho e não esquece de deixar o like, que é muito importante para mim, tá? Deixa nos comentários a meta que você tem, o objetivo que você tem e se tá funcionando o que eu falei, tá? E quiserem dar alguma dica aí para amigos nos comentários e tal, compartilhar com alguém, é nóis. Um abraço.